Estamos de volta com o Horizonte Debate. Hoje discutimos a redução da maioridade penal. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, são 70 mil os jovens envolvidos com algum tipo de conflito com a lei. Desses 70 mil, 21 mil, Gerson, Alessandra, Wellison, nossos convidados de hoje, estão de fato envolvidos em algum tipo de medida socioeducativa, de alguma forma preso nas instituições que o Estado coloca. Falamos, Gerson, de 0,5% apenas da população de jovens. Será que não há um discurso, uma postura meio revanchista das pessoas dizendo que reduzir a maioridade penal é uma postura de segurança pública? Será que não existe isso? Eu diria terrorismo. Eu acho que nós estamos aí diante de um terrorismo. Primeiro, o fato, né, a gestão do fato, ele é muito insignificante. Segundo, é muita emoção. E o que a gente está projetando aí é a falta de gestão do poder público na segurança, a falta de gestão do poder público em outras áreas de planejamento de médio e longo prazo, a ausência do engajamento da sociedade, porque a sociedade não tem se manifestado, de novo, não é no problema, é na causa, não tem buscado a construção, o investimento. Por exemplo, nós temos hoje 10 milhões de crianças com uma refeição por dia. Sim. Nós temos áreas de miséria com essa inflação que nós estamos indo agora, com o momento de crise do Brasil. O Brasil sem miséria falava em 32 milhões de pessoas. Nós não temos o dado ainda, mas ele vai aumentar significativamente. Ou seja, falar de infância no Brasil hoje, existe uma outra agenda, uma outra pauta que não a redução. Que não a redução. Aí você olha e diz, se eu não investir nessas crianças, nesses adolescentes, se eu não trabalhar de forma muito efetiva na proteção da criança com envolvimento com a droga, na proteção da criança com envolvimento da violência, a gente vai continuar achando que está com morfina para o tumor, para a dor. Ou seja, eu tenho uma emoção hoje que eu estou carregando nesse momento de marketing da redução. Uhum. É puramente emoção. Nós não estamos olhando o papel que o poder público tem que fazer. Nós não estamos olhando para dentro de nós como sociedade, ou as organizações, as ONGs que estão aqui fazendo um belíssimo trabalho. Nós não estamos olhando o quanto o Brasil é um país generoso. Quando tem uma emergência, o país Brasil é o que mais se mobiliza. Quando ocorre aí uma necessidade de ajuda numa comunidade, o brasileiro é o mais solidário no mundo. Agora, doutor Wellison, como que é possível de se perceber um projeto de país que mobiliza o Congresso Nacional por 2 sessões, a segunda delas bastante polêmica, porque o presidente Eduardo Cunha, ele usa de uma estratégia de regimento para votar de novo, né? Sim, sim. Como que é pensar um projeto de país, um projeto de sociedade dentro desse palco da redução da maioridade? Assim? Começando pelo seu comentário aí sobre essa manobra que eles alegaram, realmente causou uma certa polêmica, mas isso já é uma situação comum, de acordo com o regimento interno da Câmara. Já foi até objeto de um mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal. Há uns 10 anos atrás, o Supremo Tribunal Federal declarou na época que a medida da Câmara foi legal, era regimento interno, a causa interna corporis, assim como eles chamam. Como é que é? Tem uma emenda original, a emenda original vai para a comissão. A comissão pode aprovar um substitutivo, ou uma emenda substitutiva. E essa emenda substitutiva foi aprovada, então foi levada ao plenário. Se ela for rejeitada, o que precisa fazer? Você tem que votar a emenda original. A emenda original não foi votada, foi levada no substitutivo. Quando vai apresentar a emenda original, os deputados ainda podem apresentar uma emenda aglutinativa ou um apenso. Aí foi apresentada a aglutinativa, e como a aglutinativa foi aprovada, prejudicou a original. Então a medida dele, né, apesar da polêmica, realmente, de acordo com o regimento interno da Câmara e com a jurisprudência do Supremo Tribunal, foi perfeitamente Há uma falta de projeto de sociedade? Há uma falta de projeto de o que fazer, já que a criança ela é um bem a ser cuidado pela família, pelo Estado e pela sociedade? Sim, o que seria essa falta de projeto, né?
muitos, né, acreditam, acho que é uma ideologia que vem de alguns partidos políticos, de querer reformar o indivíduo a partir da sociedade. E talvez não seria o melhor caminho. O melhor caminho seria melhorar o indivíduo para melhorar a sociedade. Acho que falta realmente um projeto, que a gente discute, né? Por exemplo, 98% dos internos do Sul e Centro-Oeste são alfabetizados. Mais de 75% deles frequentavam a escola diariamente. E essa qualidade do ensino, como é que está? E a participação dos pais? Né? Aí, por isso que eu sou, a minha opinião de ser favorável à redução da maioridade penal, porque com o caráter intimidatório da pena, o senso de responsabilidade do menor vai ter que aumentar. Alessandra, você acha que o menor hoje, esse menor que está ou na triagem, no horto, ou está em uma das casas desse albergado, dessas medidas socioeducativas, ele se sente parte de um projeto de sociedade ou ele se sente de fato excluído disso tudo? Ele não se sente parte dessa sociedade, isso aí a gente pode pensar com certeza. E quando ele é preso, ele passa a não fazer parte mais ainda, né? Porque a gente pensa o seguinte, que é uma ideia meio ilusória você querer ressocializar alguém, afastando ela do convívio social, né? Então, o que a gente fala é que tanto a pena quanto a medida socioeducativa, que eu acho que é apenas um eufemismo né, em relação à pena, eu acho que isso é uma das coisas que, inclusive, faz gerar esse imaginário da impunidade. Porque quando a gente muda o nome de pena para medida socioeducativa, quando a gente muda o nome de crime para ato infracional, dá a impressão que é alguma coisa mais leve, que a medida socioeducativa é algo que vai deixar o adolescente impune. Não é, né? É uma pena com outro nome, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz alguns avanços, mas ele se baseia ainda no Código Penal, que é de 1940, para funcionar. Então, ele carrega, sim, essa característica, assim, de ter uma pena com outro nome para o adolescente. E a cada vez que esse adolescente vai para cumprir alguma medida, seja de meio aberto ou fechado, ele vai passar a carregar o estigma de infrator, que vai ser estampado nele, e com esse estigma de infrator, ele vai cada vez mais se distanciar, né? A gente vai, ao invés da gente melhorar o vínculo social dele, que está fragilizado, a gente vai piorar mais ainda. E a cada vez que ele vai para o sistema, ele vai se desvinculando mais ainda da sociedade. O Ellison coloca na primeira participação dele de que a ideia da pena, ela se constrói para que o indivíduo pense de fato naquilo que ele fez de errado e para que seja uma retribuição justa a partir daquilo que ele fez de errado. A punição existe? Essa é a fachada da função da pena. A pena, ela tem a fachada de servir para combater o crime e para evitar a violência, mas na verdade a pena, ela serve, a função política dela e social é de controle social das classes populares, né? Tanto que a gente vê que o sistema penal, ele tem uma seletividade, né? Quem são presos, né? Todas as classes sociais têm crime, mas os crimes que são selecionados pelo sistema penal para fazer parte do sistema punitivo são os crimes das classes pobres, né? Que são os jovens, principalmente, os negros, né? E moradores de periferia. Então, assim, de vez em quando tem adolescente? Sim, tem adolescente da classe média, mas são exceções, raríssimas exceções eles aparecerem no sistema. A maioria não tem nem o ensino fundamental completo, né? Muitos já até trabalharam, mas em funções assim, vendendo bala, em lava-jato, né? Em funções assim, informais, porque o sistema, né, do trabalho protegido não consegue atender, né, dar conta dessa demanda. A gente sabe que o desemprego, ele é estrutural, então ele deixa uma boa parte desses jovens fora do mercado. E a gente sabe que esse desemprego, ele é necessário para a acumulação do capital e que tem um excedente que já vira desnecessário. Então, esse excedente pode ser encarcerado, pode ser exterminado, né? E aí a gente tem um discurso na mídia que foca na violência, que é o quê? Aqui em Belo Horizonte a gente pode citar dados do CIA, que é o que recebe os adolescentes, autores de ato infracional. 0,4% desses adolescentes que passam pelo CIA,
eles cometeram crimes de homicídio e 0,2% crimes de estupro. Mas a televisão mostra mais crimes de homicídio e mais crimes de estupro, então as pessoas têm impressão que todo aquele contingente que está preso está relacionado com esse tipo de crime. Mas a 45% dos adolescentes que passam pelo CIA, 45% estão lá, passaram por lá por causa de tráfico e uso de drogas. Só a questão do... Wellington, vamos deixar para colocar isso no próximo bloco. Os números que a Alessandra coloca são, de fato, aterradores para algumas posturas. Acho importante você ficar aí. Vamos para um breve intervalo. E antes disso, pense, qual que é o seu projeto com relação aos jovens e à escola pública que está aí perto de você? Vou perguntar isso para o Gerson daqui a pouquinho.